O país do futebol, quando se fala em SAF, o torcedor imediatamente imagina um grande aporte de recursos financeiros que vai fazer com que o seu time chegue a um patamar jamais alcançado anteriormente e que o diferenciará de todos os seus adversários para quase uma eternidade. É como se fizesse um grande casamento com um marido muito rico, né? E a torcida é aquela mulher que espera esse marido rico chegar, quem sabe um sheik, né? Um bilionário russo ou um investidor chinês, né? Que entre nesses recursos todos colocados. Mas para análise de uma SAF, a gente tem que começar pelo ponto de partida da característica inicial de uma sociedade anônima, já que a SAF é a sociedade anônima do futebol. E a característica principal de uma sociedade anônima é a de separar a propriedade da gestão. Uma gestão profissional agora é tocada por pessoas que não são seus proprietários e que nem sempre entendem do negócio em sua complexidade ou na complexidade em que seu negócio atingiu depois de ele ter sido iniciado por muito tempo, né? Agora, essa gestão profissional, ela tem uma dupla tarefa, no caso das SAFs, de juntar o interesse da torcida e da associação desportiva, por um lado, com os interesses do investidor. Tipicamente, o interesse do investidor é ter retornos sobre os seus investimentos. Então, é colocar algo e depois de algum tempo, né, receber esse mesmo algo mais um delta sobre o montante investido. Para o torcedor e para a associação, o interesse é o desempenho esportivo, é conquistar títulos ou sair de um patamar inferior e para um patamar mediano, sair de um patamar mediano e passar a frequentar um patamar mais superior, se for o caso de Série A, pensando em sistematicamente ter jogos internacionais, frequentemente estar se candidatando a uma Libertadores, né? E se já faz parte da Libertadores, estar frequentemente se colocando como um candidato ao título, quando não, pela expectativa de alguns torcedores, estar sempre ganhando o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e outros certames nacionais e internacionais, né? Para times de Série B ou Série C, a ascensão pode ser alguma coisa a ser vislumbrada, né? O desempenho seria sair da Série C e para B, sair de uma D e passar a frequentar uma C, né? Já que a D no Brasil ela não é constante, ela pode ter vários personagens distintos, e na C, a partir daí, se você não cair, você pode ser um membro permanente da C e depois da B e quem é de B querer ir para um A. Então o torcedor pensa em desempenho esportivo, o investidor pensa em retorno financeiro. No entanto, uma série de investidores, ora do Oriente Médio, ora da Europa Oriental, russos e ora asiáticos, como os chineses, né, podem também estar interessados numa projeção geopolítica internacional, como é o caso de investidores do Catar, da Arábia Saudita, do Emirados Árabes Unidos, os russos, os chineses, e um elenco de agentes que suportam fundos de investimento que podem fazer parte dessa SAF ou podem estar interessados nessa SAF, tanto na Europa quanto no Brasil e em outro lugar do mundo, né? Então, nós temos uma tarefa aí de dar retornos financeiros ou geopolíticos para os investidores de um lado e retornos em termos de desempenho esportivo para as associações do lado. Agora, a mágica de se entender, né, a alquimia de se entender o que se faz uma SAF, depende da expectativa de uma gestão profissional poder associar esse desempenho esportivo a um retorno pecuniário, um retorno financeiro para esses investidores. E em vários dos casos que interessam muito ao futebol, essa gestão tem um peso muito maior do que o próprio aporte do recurso financeiro em si.
Quando a SAF surge, ela surge em contextos, circunstâncias distintas para os seus clubes, né? Então, ela primeiro já vai colocar como um primeiro parâmetro como é que eram as finanças desses clubes em termos de receitas, em termos de dívidas, né? Uma SAF, então, deve procurar aumentar as receitas e diminuir as dívidas como um parâmetro de sucesso financeiro. E, por outro lado, né, uma ascensão em tabela ou em desempenho médio do time do ponto de vista desportivo. No entanto, esse saber fazer, esse saber administrar da SAF, ele pode ter um peso maior do que o recurso financeiro. É claro que muitos times estiveram sem capacidade de pagar conta de água, luz, funcionário, salário, como era o caso do Cruzeiro, Botafogo, Vasco da Gama, né? Então, esse time, por mais que a gestão fosse importante, poder sobreviver, né? Fugir da falência já era em si uma condição muito importante. Mas a partir desse patamar, né, o patamar da gestão pesa muito. Por exemplo, o time do Bahia, que foi o time que em maior número de rodadas esteve com o maior número de pontuação entre os clubes brasileiros até a 13ª rodada. Agora o Bahia se encontra com 27 pontos no terceiro lugar, empatado com o Palmeiras e o Flamengo com 30 pontos, né? E o Bahia, esse ano, não esteve nem entre os 10 times que mais gastaram recursos, né? E o seu desempenho esportivo surgiu. O que é que isso significa dizer? Que o saber fazer da gestão profissional, saber escolher jogador, saber administrar, contusão, preparo físico, né? Que viabilize um desempenho esportivo, né? Ou seja, se conseguir um desempenho melhor com um recurso gasto menor, quando comparada a outros clubes que também são SAFs, né? Ou outros clubes que também têm recursos ou receitas e orçamentos maiores do que o Bahia, como é o caso do São Paulo e do Corinthians, mas que, no entanto, estão tendo um desempenho inferior, né? Então, a SAF, ela vem por fundos, né? Se desempenha a partir principalmente de fundos nos mercados de capitais, mas elas podem ser também alternativas de gestão profissional, diminuição de imposto, por clubes que ainda não encontraram esse investidor, mas que por algum motivo querem alavancar o seu suporte financeiro para obter um desempenho esportivo. É o caso do Flamengo, um time que hoje tem uma dívida muito baixa, por volta de 40 e poucos milhões de reais, frente a um orçamento anual de 1 bilhão e 400 milhões, mas que quer fazer uma SAF para não se endividar no momento em que for construir o seu estádio, que é um sonho da torcida de muito tempo, né? O Fortaleza também virou SAF e não tinha grandes endividamentos, estava num desempenho bom, diferente do Botafogo, do Vasco e do Cruzeiro, que estavam na Série B e que estavam com as portas próximas a fechar por incapacidade financeira. O Bahia, por exemplo, é um outro caso diferente desses todos. Era um time que não vinha tendo um desempenho esportivo exemplar ou invejável, mas também não tinha uma dívida elevada e suas receitas estavam aumentando e sua dívida diminuindo. Além do mais, de ser seu time mais transparente do Brasil, o que acabou viabilizando um acordo com o melhor clube de múltiplas propriedades que existe no mundo, que é exatamente o Grupo City, né? Então, esses são alguns parâmetros para a gente ver e poder analisar, primeiro, quando ela resolve os casos críticos, do outro lado, quando ela permite desempenhos superiores e num tripé, fechando um tripé, como ela oferece retornos, principalmente financeiros, e depois de financeiros, né, geopolíticos para os seus investidores, né? Então, temos alguns parâmetros aí que nos servem para guiar uma análise para as SAFs que vão ser estudadas nos cursos de mercado de capitais e que já são assuntos da OAB na medida em que alguém quiser passar a advogar no Brasil.